mais um Arnold Classic Ohio, onde nós tivemos grandes campeões, narrativas empolgantes, superação, e eu vou falar aqui com vocês sobre os ganhadores e perdedores desse Arnold Classic 2025. Para quem não está familiarizado com esse tipo de conteúdo, que é muito comum nos esportes norte-americanos, basicamente eu vou elencar os atletas que saem com uma moral mais elevada e aqueles que acabam perdendo um pouco da moral. Obviamente que eu não estou julgando a carreira deles, né? Mas eu estou aqui falando especificamente sobre essa competição e sobre como a imagem desses atletas sai delas. Lembrando, isso aqui não é um ataque pessoal, mas é só uma resenha. Vambora! Vou começar aqui então falando com aquele que, na minha opinião, sai como o grande campeão desse Arnold Ohio, que sai com a moral lá nas alturas, que travou e fez uma excelente história para ser contada. Derek Lunsford. Não existia outro nome para colocar aqui como o grande campeão, né? Aquele que sai com a moral muito elevada, ele que estava ali desacreditado, né, em enfrentar um Mr. Olympia que estava sendo cotado, né, para criar uma dinastia, para ser um campeão muito dominante. Muitos não esperavam que o Derek Lunsford fosse conseguir esse resultado e até contrariando, né, as apostas, ele trouxe um excelente físico. Lembrando que foi a primeira finalização, primeira preparação aos comandos do Chris Aceto, seu antigo preparador Henry Hembold se aposentou. Também foi o primeiro trabalho com o Pacholok, um trabalho curto ainda, mas que com certeza já gerou ali uma conexão, já gerou bons resultados. E cara, o Derek Lunsford sai muito fortalecido e bota muito fogo pro próximo Mr. Olympia. Outro que sai como um vencedor desse Arnold Ohio é o Chris Aceto, que estava sendo muito criticado, foi muito questionado, principalmente pelos brasileiros e por conta dos resultados negativos que eles tiveram em 2024 com o Ramondino. Ele chega e mostra que realmente ele ainda é um dos melhores de todos os tempos. E outro vencedor aqui nessa lista é o Fabrício Pacholok, que sai aí como o maior feito de um treinador brasileiro na história, né? Querendo ou não, é um fato, não tem como questionar. As pessoas podem falar, mas foi pouco tempo, mas cara, o Pacho tava ali ativamente com o Derek Lunsford, então sem dúvidas o Pacho sai como um grande vencedor. Vamos para o próximo vencedor, vamos falar sobre Mike Summerfield, que cara, não tem como dizer, o Mike ele sai como muito vencedor, sai com muita moral. Ele já era o segundo melhor Classic Physique por conta do resultado do Mr. Olympia, e com a aposentadoria do Sibum, ele se coloca de fato como o maior Classic Physique, como o melhor Classic Physique no momento. Lembrando, essa lista aqui fala sobre o momento, fala exatamente sobre o que aconteceu especificamente nessa competição. Então o Mike Summerfield sai como campeão, se coloca como posto de principal favorito a vencer o Mr. Olympia em 2025, sempre deixando o adendo, né? A gente torce pelo Ramon, beleza? Mas a verdade é que ele sai com muita moral e ele se coloca aí à frente dessa corrida, beleza? Outro campeão, Logan Franklin, não tem como falar. Apesar de ele não ter vencido o Arnold Classic Ohio, ele sai como campeão, ele sai como vencedor aqui, porque foi elogiado pelo Sibum, beleza? Falou que o Sibum falou nos seus stories que parabenizou o Mike Summerfield, mas que para ele o Logan Franklin era a Classic Physique, ele representava exatamente o que é a Classic Physique, e cara, isso por si só já faz ele sair como campeão. Ele mostrou que pode ainda evoluir, foi o primeiro trabalho dele com o Patrick Tuor, então querendo ou não, o Patrick acaba saindo também como um vencedor, e cara, ele mostrou que ainda tem margem para evoluir. Se eu não me engano, foi o maior peso que ele já apresentou, numa condição incrível, ganhou o prêmio de melhor posador da Classic, então cara, fez um excelente trabalho e ele pode complicar a vida de muitas pessoas já nesse Mr. Olympia. Conseguindo adicionar mais volume, o Logan Franklin vai ser um cara muito perigoso. Partindo para o próximo, ainda na Classic Physique, Matthew Grego. Cara, ele ficou em 10º lugar no Mr. Olympia e agora ele consegue ficar em top 3 no Arnold, vencendo Wesley Vissers, vencendo o Dabu, que são caras que ficaram à frente dele. Apresentou uma excelente evolução. Vai ser muito legal aí ver o que o Matthew
tem para apresentar nos próximos anos. Partindo para a próxima vencedora agora, no caso, Eduarda Bezerra. Não tem como, ela sai muito vencedora desse Arnold Classic, né? Ela que até pouco tempo atrás, né, um pouco mais de um ano atrás, ela ainda era atleta amadora, se tornou profissional vencendo o Arnold South America amador, né, vencendo o Procard, e agora ela em 2025 se torna campeã do Arnold Classic Ohio. Lembrando que isso não coloca ela na posição de número 1 da Wellness, a gente precisa respeitar a Isa Pereira, ela continua sendo a campeã, a Eduarda ainda vai ter uma grande batalha enfrentando ela novamente e a Franciele Matos no Mr. Olímpia, mas sem dúvidas a pernambucana coloca ela como em uma posição muito favorecida para brigar pelo título já nesse ano. E sem dúvidas ela sai com a moral nas alturas. Ela fez um feito absurdo, né, cara? Essa menina, ela é um fenômeno de fato. E se ela conseguir continuar nessa evolução, ela tá a alguns poucos passos de se tornar campeã. E ele que tem o nome da vacilação, né, Ali Bilal, ele que, cara, conseguiu uma excelente vitória. Ele se reafirma como uma grande ameaça ao Ryan Terry no Mr. Olympia 2025, porque ele tem um excelente físico, tem um abdômen impecável, melhor do que o atual campeão, melhor do que um dos seus principais concorrentes também, que é o Diogo Montenegro, que inclusive é um dos pontos fracos, digamos assim, do brasileiro. Então ele sai muito grande aí, né, com todo o perdão aí do trocadilho, né, o Bilal sai gigante. E cara, não tem como dizer também, quem sai muito vencedor desse Arnold Ohio é o próprio Arnold Ohio. Excelente campeonato, mostrou como fazer um campeonato dinâmico, um campeonato rápido, que dá prazer em assistir, você consegue assistir ali todas as apresentações tranquilos, dá pra dar uma saidinha ali ou outra, mas cara, não é cansativo, e querendo ou não, isso aí mostra, né, que talvez esse seja o caminho pro Mr. Olímpia encontrar formas de encurtar o evento, mas isso aí fica para um tema, para um próximo vídeo. Vamos agora para os perdedores, e eu preciso fazer uma observação, lembrar, parando a programação rapidinho para deixar uma dica para vocês, cupom FNO no site da Adaptogen, você garante 15% de desconto, compra os melhores suplementos do mercado e de quebra ainda apoia esse humilde criador de conteúdo. Então não perca tempo, link na descrição, vai lá no site e garanta o seu. Valeu, volta pro vídeo. Pessoal aqui no bodybuilding talvez não estão acostumados com esse tipo de conteúdo. Eu não estou falando da carreira dos atletas, não estou falando que eles são perdedores como pessoas, mas estou falando que de acordo com as expectativas que eles possuíam sobre si, eles acabaram ficando um pouquinho abaixo. Então espero que tenha ficado claro, espero que entendam que eu não estou fazendo isso aqui para debochar de ninguém, até porque eu não estou nessa posição, mas é só resenha, beleza? Partindo então para o primeiro perdedor, Samson Dauda. Me desculpe, mas para mim o Samson acaba saindo como um perdedor dessa competição, literalmente, né, por ter perdido para o Derek Lunsford, mas porque ele é o atual Mr. Olímpia. Querendo ou não, isso tira um pouco do brilho do campeão, né? Cara, não tem como, tira o brilho, porque a gente esperava ver um Samson dominante, né? Mostrar que ele tá num patamar diferente dos seus concorrentes, mas o que a gente viu é que ele ainda tá no bolo. Ele ainda tá no bolo de Derek Lunsford, de Had e ele ainda está nesse patamar, ele não deu um passo além. Por quê? Ele perdeu por conta do condicionamento, não conseguiu se recuperar o suficiente para as finais. Como eu falei, o cenário em que o Dauda conseguiria reverter o resultado seria ele vir muito bem, cara, um físico renovado, e o Derek vir piorado, muito piorado. E não foi o que aconteceu, Derek voltou praticamente igual, ou se pior, muito pouco pior, e o Dauda veio melhor, só que não o suficiente para conseguir reverter esse colocado. Ele ainda é o Mr. Olímpia, ele ainda é o número 1, a gente precisa respeitar, não é como se ele não pudesse vencer novamente, acredito que ele ainda é o favorito, inclusive, tá? Mas sem dúvidas isso coloca a posição dele meio que mostrando que o jogo tá em aberto, que ele ainda pode ser derrotado, e isso expôs a grande fraqueza do Samson, na minha opinião, que é o condicionamento. Também não tem como deixar de pontuar, se o Samson Dauda saiu como perdedor
a Malenka, né, a sua preparadora e esposa, também sai como um perdedora, né? Se o Cris Aceto foi um vencedor nessa lista, a Malenka sai como uma perdedora. E por quê? Simplesmente porque não conseguiu botar o Samson na condição que precisava, tá? Então eles deram mole nisso. É óbvio que existem muitas coisas, o Derek conseguiu realmente evoluir as pernas, chegou num condicionamento absurdo, mas querendo ou não, ela sai ali com a moral um pouquinho mais enfraquecida, né? Mas é isso, né? Querendo ou não, o Derek Lunsford acabou ali por baixando as calças do Dauda e colocando ele numa situação complicada. Partindo para o próximo perdedor, Andrew Jacked sai como um perdedor, porque a cada vez que ele sobe numa competição, ele mostra que talvez ele nunca venha se tornar o atleta em que ele teria o potencial para se tornar. Ele é excelente, um físico absurdo, mas não posa bem. Ele é muito plástico nas suas coreografias, isso é um fato, e isso acaba disfarçando o fato dele não posar bem, mas a grande realidade é que ele não posa bem. Ele é muito plástico nas suas coreografias, ele consegue fazer algumas poses muito bonitas, mas quando a gente vê ali nos confrontos, ele encaixa mal as poses, ele não fica legal ali em boas poses nos confrontos, não tem a separação muscular que ele precisaria para de repente estar brigando um dia pelo título, e não é um atleta jovem. Se eu não me engano, ele já tem ou está muito perto dos 40 anos, então é um cara que está muito próximo já do seu teto. Um cara muito alto e que é muito difícil preencher. Vai ser muito difícil ele conseguir adicionar mais volume nas pernas, por exemplo, para ele bater de frente com o Samson, que é o atual campeão. Ele precisa de muito volume nas pernas ainda, né? A gente vê o Samson, um cara que as pernas dele, cara, é muito grande. Então, bater de frente com um cara como esse é muito complicado. Você já estando perto ali dos 40 anos, dificilmente ele vai conseguir evoluir isso. Então, querendo ou não, cada vez que ele compete, ele mostra que está cada vez mais perto de um declínio físico. Tá? Então ele, querendo ou não, acaba saindo como um perdedor, mesmo ficando com um top 3, na minha humilde opinião. Wesley Visser sai como perdedor e para mim ele é talvez um dos maiores perdedores dessa competição, pelo simples fato de mais uma vez ele mostrar que o Arnold Ohio do ano passado foi um ponto fora da curva. Cara, isso é a verdade nua e crua. Infelizmente para ele, ele perdeu para o Michael Dabu, que já tinha ficado à frente dele do Mr. Olympia, ficou atrás também do Matthew Grego, que tinha ficado em top 10, ele ficou em top 7, então querendo ou não, isso mostra que tem caras evoluindo, o que mostra que talvez no próximo Mr. Olympia ele já vai perder mais colocações ainda. Para vocês terem uma ideia aqui, ó, colocação do Wesley Visser, ficou em 8º, tá? Eu tinha falado 7º, na verdade ele ficou em 8º, mantendo a colocação que ele teve em 2023, o que foi realmente um banho de água fria. E aí, ó, ficou novamente atrás do Michael Dabu, ficou atrás do Matthew Grego, e cara, no próximo ano ele provavelmente vai ficar atrás do Benegatti. E infelizmente é isso, né, rapaziada? Deve ficar atrás do Logan Franklin, né? Talvez até de outros caras aqui, como talvez o Baduri, né? Enfim, eu acho que 2025 vai ser um péssimo ano pro Cepacol, infelizmente, para ele no caso, né? Chegamos aqui nesse momento, né? Se eu tivesse aquele áudio do xiii, eu tocaria agora, porque dói o coração do brasileirinho. Dói o coração do brasileirinho colocar o Diogo Montenegro como um perdedor no Arnold Ohio. Ele perdeu, né, óbvio, no Arnold Ohio, mas eu acho que ele, querendo ou não, ficou abaixo da própria expectativa dele, tá, rapaziada? Então, não venham aqui tacar pedras, porque qual era a expectativa do Diogo Montenegro? Vencer. Ele venceu? Não. Então, ficou abaixo da expectativa. Então, por isso que ele está nessa lista como perdedor, não, como eu falei, não julgando a carreira dele. Ele é um campeão da vida, ele é nosso principal representante, ele pode disputar o título em 2025, isso é muito fato, mas querendo ou não, ele ter ficado em top 3 coloca ele nessa lista, né? Acabou perdendo aí pro Erin Banks também,
Não achei justo, eu achei que o Diogo merecia o top 2 na minha opinião. A questão do abdômen prejudica um pouco a estética do físico dele, mas ele tem o V-taper mais acentuado e eu acho que isso tinha que ser mais valorizado, como teoricamente dizem que era para ser valorizado, mas o Diogo Montenegro tem o melhor V-taper da categoria, ele posa de frente, o Ali Bilal de lado não tem o V-taper que o Diogo tem, e querendo ou não sei porquê, parece que para alguns isso vale muito, para outros não vale tanto. Mas eu coloco ele aqui nessa lista, mas deixando muito claro que ele é um campeão da vida, ele é uma grande referência. Nessa mesma pegada, infelizmente, coloco ali a Isa Pereira Nunes também nessa lista, né? Ela, obviamente, como eu falei do Samson, ela é a campeã, ela é a número 1 do ranking. A Eduarda não se torna a número 1 por ter vencido ela, tá? Isso é uma competição. O Mr. Olímpia é o que importa, tá bom? Em questão de ranking, o que importa, falando ainda principalmente de top 1, o que importa é o Mr. Olímpia. Mas eu acho que tanto o Diogo quanto a Isa, cara, eles se mantêm bem com a moral alta, principalmente com os brasileiros, pelo menos pra mim, tá? Eu acho que todos reconhecem eles que fizeram um excelente trabalho, eles só foram superados, simplesmente isso, tá? Pode ser até injusto colocar eles aqui como perdedores, mas eu vou acabar deixando aí eles nessa lista e vocês comentem se eu tô cometendo um crime, mas óbvio, gente, cara, como eu torci por eles? Eu torci pela Isa Pereira, beleza? Deixando isso bem claro, a minha torcida era pela Isa Pereira, tá? Eu não sou um hater, né? O Diogo Montenegro também, eu torcia por eles. E é isso, rapaziada, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês entendam que isso aqui é só uma resenha, não tô tentando diminuir, não tô fazendo propaganda gratuita de ninguém, é só resenha, beleza? Comentem aqui se vocês concordaram, se tem alguém pra adicionar aí nessa lista, comentem, o comentário tá aqui livre. E é isso, rapaziada, deixa aqui o like, se inscreva caso você ainda não seja inscrito e vejo vocês na próxima. Valeu!